Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Estamos aqui como todo domingo, com as pessoas aqui presenciais, 120, 130, não sei quantos tem hoje aqui. Mas você que está nos assistindo em casa, né? Temos o nosso canal de YouTube que já passou 2.000 pessoas. E nós queremos continuar assim. Nós queremos que essa experiência seja renovada. Você que está aí ouvindo pela internet é tão membro, está tão participante quanto cada um dos que estão aqui com o privilégio de poder vir aqui assistir o culto presencialmente. E nós queremos que isso cresça. E na hora que toda essa pandemia passe e as cadeiras já não deem mais conta, você continue assistindo aí também, porque Deus está movendo. Então, essa é a hora para você convidar alguém. Manda lá o link para o seu amigo. Se você está no chat, ali tem um link do curso. Fala, quer ouvir uma palavra? Vou ouvir agora aqui. Eu recebi uma mensagem hoje de um amigo lá da Espanha. Falei, você quer ouvir uma palavra que eu vou falar aqui? Manda esse link. Ele falou, é para já, glória a Deus. Cristão, temos mais um espanhol aqui assistindo o culto. Então, assim vai a coisa, para todos os lugares, de todas as maneiras. Eu estava pensando nessa mensagem, que faz algum tempo que eu estou pensando nela. Domingo passado eu ia falar, mas aí Deus moveu naquela diferença. Para quem sabe, que estava aqui domingo, né? Que senão você pode ouvir a mensagem. Deus nos colocou aqui, eu mudei a mensagem do sábado para o domingo, durante o nosso momento de oração como igreja, 24 horas de oração. E essa aqui então está bem preparada já há algum tempo. Eu sei que ela tem um poder na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida humana, na sua realização física. Então é muito importante aqui, abra os seus ouvidos, né? O nome dela é riqueza, iniquidade, tesouro e coração. Riqueza, iniquidade, tesouro e coração. Quem me conhece sabe que eu não gosto desse esquema de ficar pedindo para as pessoas falar uma para outra alguma coisa, né? Eu não sou desse tipo, não. Eu acho que nós temos que interagir muito mais do que simplesmente falar, bate palma ali para o seu irmão do lado, vem aqui, dê o dízimo. Nós temos que interagir cada vez mais, e por isso nós temos a pergunta do dia, nós temos o chat, e esse culto vai ser cada vez mais interativo, graças à tecnologia. Mas então, se eu fosse um desses, eu diria agora, diga para o seu irmão do lado, o segredo do 16 é o 12. Que tal essa aí? Você vira para o seu irmão do lado e fala, a chave para o 16 é o 12. Que tal, gostou? Então você vai guardar o que eu estou falando aqui, né? Alguns até falaram, né? A chave para o 16 é o 12. O que é o 16, o que é o 12, o que é a chave, você não sabe, né? Vamos entender isso aqui hoje. Quero ler com vocês uma passagem que tem assombrado aí muito cristão, que tem feito a gente pensar, sem entender muitas vezes o que Jesus quis dizer com isso, por que ele falou isso. Então, como você deve estar imaginando, ele deve estar em algum 16, né? Você vai lá para Lucas, capítulo 16. Lucas 16. E aqui diz assim, a parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamando-o, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas à tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Eu sei o que eu hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. Disse-lhe, toma a tua conta e assentando-te já escreve, 50. Depois disse ao outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve, 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas
não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de achegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse é um texto, como eu falei, que tem assombrado as pessoas, porque é estranho, não é? A história conta um mordomo, que na palavra mordomo não é aquele homem que fica lá de preto atendendo ao seu senhor, né? A palavra em inglês tem steward, que vem stewardship, que é o mordomo, e tem, que vem da palavra mordomia em português, e tem o butler, que é o fulano de cartola lá, que fica lá o inglês, yes, my lord. A Bíblia não está falando desse segundo, ela está falando do administrador. O mordomo é o gerente geral. O mordomo é o diretor executivo. É a pessoa paga para administrar todos os bens. No dia de hoje, aí eu tenho alguns amigos que fazem isso, o mordomo é o gestor das riquezas, wealth management, é o mordomo, é o gestor de riqueza, é o family office. Então você pega toda a grana do cara e dá na mão de alguém e fala, você administra para mim aí. Você cuida de tudo, você cuida, você dá cheque, você investe, você compra, você vende, você muda a alocação de portfólio, você faz o que você quiser para que a minha riqueza cresça. Como nós vamos falar mais para frente sobre esse assunto, estava vendo aqui a riqueza dos ricos, né? Family office é isso, é o escritório de famílias. Então, as grandes famílias que têm grandes fortunas, elas montam pequeninos bancos lá dentro. Em vez de dar o dinheiro para um bancão aí cuidar, que vai cuidar no meio de todo mundo, ela cria o banco dela mesma e contrata uma pessoa para ser esse portfolio manager. É o gerente do portfólio, é o mordomo, que vai cuidar de tudo aquilo. Estava vendo sobre as riquezas, né? E uma das pessoas famosas que faz isso aí é o Bill Gates, né? Bill Gates, como vocês sabem, é o fundador da Microsoft e foi durante décadas o homem mais rico do mundo. Hoje o Jeff Bezos, que é o fundador e dono da Amazon, passou o Bill Gates. Bill Gates hoje só tem por volta de 110 bilhões de dólares. Coitado, ele perdeu. Mas o que pouca gente sabe é que desse dinheiro, menos de 2%, menos de 1,5% são ações da Microsoft. O Bill Gates foi saindo da Microsoft já há muito tempo. Primeiro deixou de ser o presidente que estava lá dirigindo a coisa no ano 2000, faz 20 anos. Ficou como presidente do conselho. Agora saiu também da presidência do conselho. E todo o tempo dele, ele gasta com filantropia, Fundação William e Melinda Gates. E contrata pessoas para serem mordomos. Hoje eu vi uma notícia também, coincidentemente, não sei se eu estou com o olhar para isso, né? Aí você vê as notícias, mas é uma notícia que me chocou até. Porque eu lembro disso, há 39 anos atrás, em Brasília, um jovenzinho de 13 anos estava no zoológico e ele escorregou e caiu no tanque das ariranhas. A ariranha é uma espécie de lontra brasileira, ela tem uma mordida boa. E a criança estava lá, a adolescente estava lá no meio daquelas ariranhas. E estava passando ali com a família dele, um sargento dos bombeiros. E ele então viu aquela criança em perigo, ele pulou no tanque das ariranhas, resgatou o menino, tirou ele, e quando ele estava saindo, uma ariranha pegou na perna dele e puxou. E aí então ele caiu de volta e todas elas foram em cima dele. E esse homem tomou mais de 100 mordidas. E depois de alguns dias morreu. Morreu no hospital de Brasília pela infecção da mordida das ariranhas. Hoje o zoológico de Brasília tem o nome dele. E lá o corpo de bombeiros também virou um herói, porque ele abandonou a família, tinha 4 filhos, para salvar um. E a notícia trazia isso porque esse um está dando o que falar. Os 4 filhos daquele homem, um se tornou médico, engenheiro, administrador, analista de sistemas. Cada um subiu na vida. Eles fizeram uma reportagem, já há algum tempo fizeram isso, agora de novo, e eles estão dando entrevista. Então, como
como foi assim, como eles queriam honrar a vida do pai por ter feito aquilo. E a mãe que trabalhou sozinha, sustentou, fez estudar, e todos eles deram certo na vida. E aquele menininho nunca procurou aquele homem para agradecer. A família deles, né? Falou, não, eles nunca nos procurou, mas nós também não temos nenhum problema com isso, não. Agora, por que estava na notícia? Porque esse menino cresceu, se tornou diretor executivo de um fundo de pensão do Correio, chamado Postales, e foi preso esses dias por corrupção. Desvio de verbas. Se é ou se não é, aí vem toda a justiça. Mas imagina essa estrutura, né? A pessoa foi salva com 13 anos, aí volta para o noticiário depois porque está sendo acusada de desvio. O Postales, para quem não sabe, é o fundo de pensão do Correio, quebrou por má gestão. E muitos dizem por uma malversação de fundos. E os membros do Correio não têm mais previdência por causa disso. Foi um roubo de quase 1 bilhão. Já faz alguns anos isso, acho que 2013, 2014 começou essa história, e vem correndo a sindicância. Um mordomo, um administrador, um gestor, que na hora em que é chamado, fala, amigo, o que eu estou ouvindo de você? Você não está fazendo certo o meu dinheiro? Presta conta, faz aí a auditoria, porque você está mandando embora. Está despedido. Foi isso que aquele homem falou. Você está despedido. Faz aí a conta, me mostra o que aconteceu, não quero mais você como mordomo. E ele pensou, o que eu vou fazer, Eu falei, já sei. Chegou em cada credor e falou, quanto você deve para o meu senhor? 100, escreve 80. E você? 50. Ou seja, ele lesou o patrão. Tirou grana do patrão. E o que o patrão falou? Louvou aquele mordomo. Louvou o Senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aí que você fica assim, mano, não estou entendendo essa história não. Por que isso é a parábola, né? Jesus está contando uma historinha. Então, nessa historinha, aquele senhor louva o mordomo que lesou ele mesmo. E aí, terminada a parábola, Jesus fala, aí já não é mais a parábola, aí é Jesus falando, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que é riqueza da injustiça? Que Jesus está mandando você fazer amigos com eles, com elas, para que quando chegar nos portais eternos, tabernáculos eternos, então está falando do céu, eles vos recebam. Que tal essa, hein? Mas existe uma solução. E como você disse para o seu irmão do lado, a chave do 16, que tal? A Bíblia, ela foi escrita, esses livros todos, como cartas. Nesse caso aqui, Lucas escreveu. E ele escreveu para as pessoas que... Lucas não é contemporâneo de Jesus, ele era um médico que se formou em Alexandria, tinha uma origem grega, mas estava dizendo de Jesus para as pessoas que não eram judias. E escreveu então para esses homens, tanto o livro de Lucas, que leva o nome dele, quanto de Atos, que escreveu para o seu amigo Teófilo. Vai contando o que aconteceu. Então ele está contando uma história. A gente divide em capítulo e versículo, mas ele tem um contexto. Está tudo interligado. Então naquela época não tinha capítulo 16, capítulo 12. Está tudo junto. E por isso que a gente fala que quando lê a Bíblia, não pode ler fora do contexto. Porque você pega uma frase ali que tem um significado naquilo que o autor escreveu. Não pode pegar uma palavra, um versículo, um pedacinho e reinterpretar. E quando você começa a olhar o contexto, é interessante, olha, porque no capítulo 12, Jesus fala sobre herança. Nós vamos ler com calma aí, ele fala sobre herança. Porque chegou uma pessoa, um da multidão que estava seguindo e falou, Jesus, fala para o meu irmão e dividir comigo o dinheiro. Então, Jesus está sendo procurado para dirimir uma questão, para ser o juiz da divisão da grana. Aí ele conta a parábola do rico insensato. Fala de desprendimento. Essa clássica mensagem, não se preocupe com o dia de amanhã. Olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Fala para você granjear um tesouro no céu.
E conta a parábola do mordomo fiel. Essa de 16 é do mordomo infiel. Mas no 12 ele fala do mordomo fiel. Nós vamos ver isso aqui com mais detalhes. No capítulo 13, entre outras coisas, ele fala da porta estreita. Ele fala, cuidado para entrar no céu, porque é uma porta estreita, nem todo mundo entra. Que é o mesmo conceito que ele usou para falar, quando disse do jovem rico, que não está aqui nesse texto, está dizendo assim, olha, é difícil um rico entrar no céu. É estreito o caminho. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. E ele não estava falando necessariamente de uma agulha, né? Eu espero até que não, porque realmente eu acho muito difícil um camelo passar pelo fundo da agulha. Eu, na minha idade, já não consigo fazer nem a linha passar pelo fundo da agulha. Né? Me pede lá, passa aqui, eu fico ali. Já fica tudo meio turvo assim, você não consegue nem enxergar direitinho. Para a linha passar no fundo. Agora imagina um camelo, é impossível. Muito provavelmente, eu creio nisso, o que ele está falando aqui é de uma porta, porque Jerusalém tinha muros, como todas as cidades da época, e tinham portas que permitiam passagem. Algumas para pedestres, outras para carros, né? Tração animal, carruagens, carroças. E Jerusalém é uma cidade que era um entreposto de rota comercial. Os camelos passavam por ali. O próprio islamismo começa com Maomé em Jerusalém, porque ele era um tratador dos camelos. Então tinham camelos em Jerusalém. E tinha aquela porta, que era a porta de pedestres, que tinha um formato da agulha. A porta da agulha. Então, ali não passava um animal, passava uma pessoa. Era muito difícil o animal passar ali, pela altura e pela largura. Não era impossível. Eu já tive o privilégio de ir para Jerusalém aí, e entrar na cidade antiga, né? Tem os portões ali, você fica olhando aquelas portas, né? Bom, aqui é grandão, porta de Damasco, porta de Jafa. Um dia nós vamos aqui visitar Jerusalém e entrar pelas portas lá, né? Amém? E que vocês entrem pela porta estreita. No capítulo 14, ele fala sobre a parábola da grande ceia, que é uma parábola onde Jesus convida as pessoas, elas não eram dignas, estavam cuidando das suas coisas, e mandou chamar os mendigos para ir para o céu lá. De novo, ricos cuidando das suas riquezas, e os pobres sendo beneficiados. Ele também fala sobre a torre, que você tem que construir de uma forma planejada, porque se você não pensar e não fizer a conta antes, você pode ficar no meio do caminho. E aqui ele está falando de planejamento, ele está falando de investimento, ele está falando de mordomia, faz a conta, previdência. Você quer chegar no fim da vida com dinheiro? Faz a conta, quanto você gasta? Faz o orçamento, porque tem um monte de crente que acha que é bênção de Deus, então você fecha os olhos e vai gastando. Aí quando acaba o dinheiro, geralmente o dinheiro acaba antes do mês. Para o dinheiro chegar no fim do mês, você precisa saber o que você vai gastar e priorizar, porque muito provavelmente a conta do dia 15 pode ser muito mais importante do que a conta do dia 2. Então reserva o dinheiro antes, porque se você for gastando enquanto tem, logo mais não tem. Planeje a sua vida financeira. É o que Jesus está falando aqui. No capítulo 15, ele conta a parábola da dracma perdida, que é um dinheiro que a pessoa perdeu, a mulher perdeu, e ela varre a casa inteira para achar aquele dinheiro. É um momento em que você vive assim, nós estamos contando as moedinhas. E quem não está contando moedinha? Quem não está fazendo conta se precisa ou não precisa economizar mais, gastar mais? Todo o dinheiro que você acha é bem-vindo. Ele, no mesmo capítulo 15, conta a história do filho pródigo, que é a história de um jovem que chega para o pai e fala, eu quero a minha herança, porque eu vou gastar a minha herança em vida. E ele dissipa todos os seus bens, e volta para o pai sem grana, falando, eu quero ser um jornaleiro, que era um funcionário, diarista. A palavra correta seria diarista, jornada, é um dia, né? Jornal, o nome jornal, que a gente conhece como papel, né? Que nem mais isso existe hoje, é porque é todo dia. Então a palavra jornal vem de diária, por isso fala diário de São Paulo, diário de não sei o quê, porque é todo dia. Então aquele jovem fala assim, eu quero ser um diarista, eu quero trabalhar por dia, eu não tenho mais o direito de pensar em futuro, porque herança é receber lá na frente para sempre.
E diarista é receber hoje um. Então ele disse, eu dissipei o meu futuro. Você pode me dar o presente? Eu trabalho e ganho, da mão para a boca. Isso para vocês verem que em todos esses capítulos aí anteriores, Jesus está falando de dinheiro. Jesus está falando de ricos. Jesus está falando da nossa gestão, do que nós recebemos. Se nós falamos, a moedinha sumiu, deixa ela lá mesmo, tem muita moedinha aqui, ou se você vai atrás da moeda. Está dizendo se você deve ou não deve dividir direitinho a herança que você recebe com o seu irmão. Está dizendo se você deve ou não deve fazer a conta para ver se você vai comprar e vai conseguir pagar. Porque você compra um negócio no cartão e depois não tem a prestação, vai ficar com a dívida para o resto da vida. E tem gente que compra o carro zero para pagar em 56 meses, acho que era o máximo aí. 60? 60. Então, 5 anos. Daqui a 5 anos, o teu carro já está velho, mas a sua prestação está novinha. Zerinho. Em dia. Preço do dia. Você fez essa conta? Porque o seu bem vai depreciar e a sua dívida vai aumentar. A Bíblia é muito, muito, muito real, atual. Esses assuntos são os assuntos da pandemia. O que você vai fazer com o dinheiro? Bom, vamos lá então no capítulo 12, que eu quero ler com mais especificidade algumas coisas aqui. Eu já falei aqui um pouquinho, então não preciso repetir tudo, mas no versículo 13, como eu disse, aquele homem vem e fala, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Tem gente que pensa que igreja é o lugar que vai resolver o problema financeiro dele. Diz para ele que ele tem que dar o dinheiro dele para mim. A resposta de Jesus não foi claro. Irmão, ame o seu irmão, seja justo com ele, reparta a herança, dê tudo, faça aqui, eurozão. A igreja não existe para isso. A resposta de Jesus foi, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Uma resposta atravessada. Eu não estou aqui para isso não, eu não vou ficar discutindo quem merece mais, quem merece menos. E, irmãos, isso é muito importante, porque essa justiça social, as pessoas colocam no ombro da igreja hoje. O que é justo, o que não é justo. E a Bíblia não entra nessa história. Quando Paulo escreve a carta a Filemon, ele está citando uma situação em que tem um servo, que é um escravo, e um senhor de escravos. Porque havia escravidão naquela época. Não é a escravidão que nós temos hoje. Nós temos hoje também a escravidão de trabalho não remunerado, né? Mas a escravidão que a gente tem na cabeça, a escravidão que o Brasil sofreu com os negros sendo trazidos da África para serem escravos nas senzalas. Não era assim. Eram pessoas de nível. Era um trabalho até, tinham escravos, que os gregos eram professores, mas eram escravos dos romanos. Quando a pessoa não tinha dinheiro, entre os judeus, na lei, quando ele se endividava a ponto de não ter mais como pagar as dívidas, ele falava assim, eu me dou como pagamento. Então ele virava escravo, servo do outro irmão, judeu. Até que viesse o jubileu, em que aquilo pudesse zerar a dívida. Então esse conceito aqui é um conceito injusto, porque um homem não pode ser dono do outro homem. E o que Paulo fala lá? Ele não fala, você se converteu, libera os seus escravos. Ele não fala isso, para a tristeza de muito libertário, muito guerrilheiro. A Bíblia não entra nisso. Ela fala, você foi chamado sendo escravo, continue escravo. Você foi chamado sendo livre, continua livre. Onésimo, Filemon, relacionem-se como irmãos. Mas eu não vou ficar discutindo aqui como vai ser a repartição. Porque há uma injustiça inerente ao sistema. Aqui nesse salão, aí você que está me ouvindo, cada um de vocês ganha diferente do outro. Às vezes para a mesma função. Isso é justo? Não. Mas Deus não veio fazer esse comunismo. O que ele fala é o conceito. Então ele fala, eu não vou ficar discutindo quem merece 50,1, 49,9. Eu não vou ficar discutindo não, mas eu vou dizer o seguinte, cuidado com a avareza.
Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E eu quero que você guarde essa frase. A sua vida não é medida pela quantidade de coisas que você tem. Você não pode se sentir mais feliz porque possui coisas, porque tem marcas, porque comprou objetos, porque não é o exterior que vai medir o que você é. Por isso que Jesus pode falar, eu não vou entrar nesse mérito. Porque você pode ter nenhum dinheiro, pode ter muito dinheiro e você é muito mais rico do que ele. Isso nós temos que entender. E não é uma maneira de nos acalmarmos para dizer, eu sou pobre, vou morrer pobre. Não é isso que ele está falando, não, nós vamos ver para frente. Mas está dizendo, o conceito não é aqui ir com a régua ver quem merece igual. A Bíblia é o livro mais desigual que existe. Porque Deus falou, eu vou salvar você, e não tem maior injustiça do que essa. Você que não merece nada ser salvo. Isso é tremendamente injusto. E a parábola dos trabalhadores fala que às 6 da manhã ele passou e contratou por uma jornada, um dia de trabalho. Às 9 ele contratou mais de novo, a meio-dia passou de novo na praça e contratou, às 3 da tarde ele também passou na tarde e contratou. E quando chegou às 6 da tarde, terminou o dia, ele foi pagar cada um deles, chegou 3 da tarde, trabalhou 3 horas e pagou o dia inteiro. E aí o que chegou às 6 da manhã falou, oba, hoje é meu dia de sorte. Se ele deu o dia inteiro para quem trabalhou 3 horas, o que vai dar para mim? E o que ele recebeu? A mesma coisa. E aí começou aquele rumble, rumble, rumble. Eu já participei dos dois lados desse jogo. Eu já fui peão e fiquei lá. E depois já fui diretor. Aí tinha que definir quanto cada um ia ganhar e as pessoas ficavam comigo. Eu já ouvi do presidente do banco uma vez dizendo assim, olha Paulo, você fez tudo certo, ganhou muito bem, mas não é bom para você ganhar dinheiro agora. Eu falei, não é bom para mim? Eu gostaria de eu decidir sobre isso. Que história é essa? Não, veja bem, um socialismo francês lá na época, e disse que tinha que pegar o dinheiro da minha área e dar para o outro lá, porque eles também precisavam, coitadinhos. Então ele fez a justiça social, ele fez a reforma agrária com o meu bônus. Fiquei muito chateado, fiquei muito bravo, para falar bem a verdade. Não gostei nem um pouco daquilo, não. Aí depois você chega na hora de dividir dinheiro e salário e bônus e fica pensando o que é justo, o que não é justo, quem merece, quem não merece. Foi sorte, foi trabalho, foi competência. Às vezes você trabalha por uma coisa, que é uma pandemia que vem, tudo vai para o rolo, tudo vai para o ralo. E aí então, vai para o rolo é outro governo, né? Tudo vai para o ralo, e aí então, não tem. Situações injustas. E aí então, ele fala do homem rico, que fala, olha, tremenda safra, ganhei demais. Hoje o campo brasileiro está comemorando uma época dessa, porque na agricultura nós temos uma safra recorde, ou seja, tem muito grão sendo colhido. O Brasil é mais de 200 milhões de toneladas, é um recorde. O preço internacional em dólar está subindo, depois de muito tempo caindo, as commodities estão subindo de preço. Você percebe isso quando vai no supermercado. E o dólar está alto. Olha, se tiver agricultor reclamando, fazer igreja está na família em Rio Verde, aí, para ver como é que está o povo lá de Goiás. Porque essa turminha está com dinheiro na mesa. E quando você ganha tanto dinheiro, esse cara da parábola falou isso, ele teve uma super safra, ele vendeu tudo, ele tinha muita riqueza, e ele falou, e agora, o que eu faço com essa abundância? Ele pensou, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, construir maiores para guardar tudo e ter mais riqueza ainda. Aí Deus falou, louco, essa noite te perderão a tua alma. E aí, o que vai fazer com os seus grãos aí? O que ele está dizendo aqui, a riqueza fica. Ninguém leva para o céu. Olha esse contexto. Ele continua aqui, olhando para os discípulos. O versículo 22 começa assim, e disse para os seus discípulos. Então ele parou de falar com a multidão, ele está falando para aqueles que estão seguindo. Então eu estou falando com você, só entre nós aqui. Eu, você que está me ouvindo aí, e vocês estão sentadinhos aqui. E ele fala assim, você que é cristão,
Você que é filho de Deus, você que está preocupado com essa questão da grana, não fique ansioso. Não fique apreensivo pela vossa vida. O que você vai comer? O que você vai vestir? Como que você vai viver? A vida é mais do que sustento. E olha aí para as aves, para os corvos. Mateus falava aves do céu, Lucas fala os corvos. Eles não trabalham nada e estão lá vivendo tranquilos. Vocês não são mais importantes do que as aves? Jesus começa a falar aqui, olha, você precisa entender que a sua dependência não está na força do seu trabalho. Você precisa trabalhar, você precisa ser diligente, você precisa empreender, você tem que saber que o que garante a sua sobrevivência é Deus e não o seu braço. Você não consegue nem aumentar 1 hora do seu tempo de vida. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber. Não andeis inquietos. Eu não sei se você aí está inquieto. Eu sei que quando a gente tem que pagar a conta, a gente fica inquieto. Então, para mim, é um tempo difícil mesmo. Falar, bom, agora vou pagar com que dinheiro, hein? Esse é um bom motivo de inquietação. E o que a Bíblia diz é, confie em Deus. Porque aí os gentios do mundo, eles são assim. Mas você é filho do Pai, Ele sabe o que você precisa. Então a nossa oração de hoje vai ser essa, se você é filho de Deus, Ele sabe o que você precisa. E eu não estou falando aqui, Deus sabe que eu preciso comprar um carro importado. Ele está falando, Deus sabe que eu preciso comer, Deus sabe que eu preciso vestir, Deus sabe que eu preciso do sustento. Deus conhece o meu piso. Ele sabe o mínimo que sustenta a minha situação, que é diferente e desigual, de família para família, de pessoa para pessoa. Quanto você precisa? E ele então fala aqui, esse texto famoso, que está famoso lá em Mateus 6,33, mas aqui é no 31. Buscai o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Não temas, ó pequeno rebanho. Versículo 33 é um versículo difícil de ler. Ele diz assim, vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E aqui então eu cheguei num ponto aqui que eu queria. Vender o que eu tenho e dar esmola. Você fica pensando, bom, mas eu vou ficar sem nada? Ele está falando num contexto de quem tem muito. A palavra esmola é caridade. Então, a caridade é aquele dinheiro que você dá sem expectativa de receber de volta. Por isso, caritas é um amor que você dá e não recebe. Então, quando você dá uma esmola, você não está fazendo um empréstimo, que o cara vai devolver como dívida. Tampouco você está investindo para que aquele negócio cresça e no futuro retorne. Você está perdendo. Você está dando a fundo perdido. Isto é caridade. E é por isso que eu falei de Bill Gates. Porque ele chegou em 2010 e ele lançou um movimento, que até hoje é bem famoso, que chama The Giving Pledge, que é um juramento de doação. Ele fez um desafio para os bilionários americanos e hoje bilionários do mundo. E ele disse, dê. Eu desafio você a dar mais da metade do que você tem. O que significa, venda o que você tem, desmobiliza, diminui o patrimônio e dá de graça. Você entende o conceito desse? A gente não entende porque fica pensando, mas eu vou ficar com o quê? Bom, essa era bem a pergunta de Bill Gates. Sobrou bastante ainda. Mas será que você daria mais da metade do seu patrimônio para quem não merece?
para quem não fez nada por isso. É exatamente o que está escrito aqui. Você vai ter um tesouro no céu. Foi o desafio que Jesus fez para aquele moço rico, e ele foi embora porque ele era muito rico. Foi o desafio que o Bill Gates fez para o Warren Buffett, que era o segundo homem mais rico do mundo. E ele falou, eu topo o desafio. E até hoje, isso tem 10 anos, até hoje 210 bilionários, porque ele só faz para bilionário, então fique tranquilo. Não vou fazer essa questão aqui hoje, o apelo não será esse. Bilionários, 210 bilionários fizeram o The Pledge. Escreveu a carta dizendo assim, o meu avô e o meu pai não eram ricos, mas eles deram 100% do que eles tinham. Nós somos cristãos. Nós aprendemos que Deus nos deu todas as coisas. Nós queremos devolver para Deus o que nós temos. Nós queremos abençoar missões. Nós queremos abençoar a evangelização. Nós queremos abençoar a palavra de Deus. Então a família Green é a família que doou o dinheiro para fazer YouVersion. 80 milhões de dólares. Doou para fazer o Museu da Bíblia lá em Washington. Eles dão muito dinheiro para a causa do cristianismo, porque eles querem o movimento missionário. São um dos 210 que estão lá no pledge do Bill Gates. Aqui no Brasil, a quem honra, né? O brasileiro que fez isso foi o Dr. Eli Horn, que é o dono da Cirela. Ele é bilionário. E ele chegou para os seus filhos e falou, filhos, eu vou fazer esse negócio aqui. Eu vou pegar o dinheiro de vocês e vou dar de graça, tudo bem? E os filhos falaram, pai, tudo bem. Então ele assinou o negócio. E ele começou um movimento chamado Movimento Bem Maior. Que a Carola, que é a nossa amiga, é a diretora, amiga da Biba, né? É a diretora desse movimento Bem Maior. Chamando os bilionários brasileiros, compareça ao caixa. Doe. Ajude quem precisa. Faça de graça, que é o conceito que está aqui nessa palavra. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então eu quero colocar essa frase com você aqui. Rico e insensato, doador comprometido. Riquezas da injustiça, riqueza, iniquidade, tesouro, coração. O meu desafio para você é: torne um tesouro aquilo que você ama. Não tente amar o que o mundo chama de tesouro. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro é ter um carro, se o seu tesouro é ter uma casa, se o seu tesouro é fazer uma viagem, se o seu tesouro é ganhar uma posição de trabalho que tem um salário acoplado, se o seu tesouro é ser famoso, o seu coração está nisso. E aí você vai queimar a sua família, vai queimar os seus relacionamentos, vai queimar o seu tempo naquilo que é o seu tesouro. E quantas histórias você conhece assim? De pessoas que conseguiram enriquecer, mas quando ficam ricos, aí não é mais a namorada de antes, não. Pega o jogador de futebol. A mulher de hoje não é a mulher de antes. Não é aquela que acreditou quando ele era lá um jogadorzinho de nada. Agora que ele está rico e famoso, tem um monte de dona que apareceu. Onde está o tesouro dele? Na pessoa que está do lado? No casamento que ele fez? Nos amigos que eram amigos porque ele era ele? Ou nos amigos que surgem porque você tem dinheiro? Como aconteceu com o filho pródigo. Não deixe essa história acontecer na sua vida. Ame as pessoas e torne cada uma delas o seu tesouro. Põe o seu coração naquilo. Se você amar o próximo, ele é o seu tesouro. Se você amar o necessitado, ele é o seu tesouro. Se você amar o irmão da igreja, ele é o seu tesouro. Se você amar o seu filho, a sua esposa, eles são o seu tesouro. Aproveite que essa pandemia impediu você de todo dia trabalhar fisicamente e gaste mais tempo em casa, com as pessoas que são o seu tesouro. Torne um tesouro o que você ama. Não tente amar o que o mundo chama de tesouro.
Bom, tem muita coisa aqui que eu não vou poder ler, porque eu quero chegar aqui no 16, mas ele fala aqui do mordomo, no versículo 42, ele fala do mordomo fiel. E ele diz: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito será pedido, ao que muitos lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quero dizer para vocês que estão me ouvindo agora, que vocês acabaram de aumentar a sua carga de açoites. Porque vocês estão começando a entender uma coisa, não podem mais alegar ignorância. Ele está chamando esse servo bom aqui de servo prudente. Foi a mesma palavra que ele usou no mordomo infiel. Ele agiu com prudência. Qual foi a prudência? O que esse servo tinha que fazer aqui? Ele tinha que dar o dinheiro para os outros servos. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar os bens do seu senhor e gastar com os outros. E cuidar dos outros. Agora, se ele pensasse: o meu senhor tarda em vir, e eu vou comer, eu vou beber, eu vou me embriagar, eu vou agir como se eu fosse o dono, quando ele chegar, vai ficar mal para você. Então, o que Jesus está falando aqui para você é: o que Deus te deu como mordomia é para você dar para os outros. E se você tratar como seu, você vai ser esse mordomo infiel, imprudente. Por que aquele senhor não recriminou o mordomo quando ele deu? Porque a reclamação do Senhor é: que é que eu ouço de ti? Você está dissipando os meus bens? O que é dissipar os bens? Gastar consigo mesmo. O que é investir os bens? Gastar com os outros. Então, quando ele começou a dar os bens do Senhor para os outros, o Senhor falou: é isso que eu queria que você fizesse mesmo. Agora você está fazendo certo. Você está aliviando a barra dos outros. Para que serve o dinheiro dos bilionários do Pledge? Para ajudar quem não tem nada. Para que ele ganhou dinheiro? Para perder, para doar, para fundo perdido, para diminuir a dívida de quem não tem como pagar. Qual que é a dívida que nós temos com Deus? Impagável. Qual é a dívida daquele homem que foi perdoado? E depois não perdoa do outro, que era pouquinha. Então eu quero conclamar vocês aqui nessa noite e orar agora nesse final, para que você seja um mordomo fiel e prudente. Você ama o que você faz? Ou você ama como você gasta com o dinheiro que ganha naquilo que você faz? Você está sendo fiel a Deus naquilo que Deus quer que você faça? Ou você olha aquele emprego, aquela função como uma maneira de ganhar dinheiro para você gastar com você mesmo? O dinheiro que você tem é seu ou é do seu Senhor? Você vai ser fiel nesse pouco? Você vai conseguir fazer aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 3? Eu falei de Jesus, eu falei da salvação, e esse é o fundamento. Cada um sobre ele constrói a sua obra. E a obra de cada um será provada. Uns, ouro, edifícios de ouro, pedras preciosas, de prata. Outros, madeira, feno, palha. E veja, meus irmãos, nós não estamos falando aqui de salvação.
Nós estamos falando, como a palavra está dizendo lá em 1 Coríntios 3, de galardão. Que é diferente para cada um. Então, como eu já falei algumas vezes aqui, acabamos de descobrir com esse 1 Coríntios 3 que vai ter um movimento do sem-teto no céu. Porque aquele que fez a obra com madeira, feno e palha, o fogo aprovará. E ele vai entrar sem nada. Está salvo. Mas não guardou nada para o céu. Esse é o contexto que ele cita aqui na sequência da parábola do rico e Lázaro. Pobre na terra, rico no céu. Você quer guardar um tesouro no céu? Doe o que você tem. Pastor, eu não tenho. Então faça um voto de ter. Cresça. O que Deus quer que você faça? Que você cresça. O que Deus quer que você seja? Muito rico. E o que Ele faz com essa riqueza? Doe. E eu creio, irmãos, que nós estamos num momento em que pessoas vão enriquecer. Nós estamos numa hora em que aquele que tiver os olhos abertos vai entender as oportunidades. Não são 210 bilionários que vão resolver o problema do mundo. Mas eu quero também dizer uma coisa, não serão as 210 nações que vão resolver o problema do mundo. Não é o Estado que vai resolver o problema do pobre. Quem vai resolver o problema do pobre são as pessoas. É cada um de vocês, sou eu. É a minha responsabilidade, não é do governo. Que o governo não atrapalhe. Mas quando eu ganhar o dinheiro, filantropia. Porque eu vou ter a condição de dar aquilo que está sobrando. E Deus não nos deu para sobrar. Então acaba com a mentalidade do piso e começa a pensar com a mentalidade do teto. E pense, Senhor, que farei com essa grande safra? Já sei, eu vou fazer um pacto. Porque se o Bill Gates fez isso, esse é um tapa na cara. E se você, com as riquezas da injustiça, granjear amigos, salvar o pequenino, ele vai te dar entrada no céu. Ele vai dar testemunho do que você fez aqui na terra. Ele vai falar, ele me deu dinheiro. E esse dinheiro que ele me deu é a salvação que eu ganhei aqui. Vamos investir nos países pobres. Nós somos um país que foi considerado pobre, mas já não somos mais pobres. Já fomos a 5ª economia do mundo, a 9ª economia do mundo pelo dólar de hoje. Então somos top 10. O que você vai fazer com isso? Reclamar da vida? Ah, mas eu não sou Eli Horn. Como disse o Mark Green, meu avô não era rico, mas ele deu. Você pode começar dando, e você vai ver quem vai ser o seu neto. Porque Deus vai abençoar. Esse é o nosso pacto do piso e do teto. Estabelece seu teto, meu irmão. Deixa Deus superabundar. Mas um coração doador. Porque se você for esse tipo, eu fiz por merecer, você não vai nem começar esse jogo. Eu quero orar com você agora.